A Direção Regional de Cultura do Norte e 6 municípios considerados berço dos mosteiros beneditinos juntaram-se para uma candidatura à Unesco. Conheça agora um desses mosteiros, o de São Miguel de Refojos de Basto. Não se sabe ao certo quando é que os monges beneditinos se fixaram neste lugar, mas percebem-se as razões. Refojos, da freguesia de Cabeceiras de Basto, significa refúgio. Os monges beneditinos, quando se fixaram aqui, certamente foi por encontrarem alguma segurança neste lugar. Encontrou também uma zona de terras férteis, água abundante. De facto, isto é um refúgio. O primeiro documento que registra a existência do mosteiro de São Miguel de Refojos é do século XII. Aqui existia já uma forte comunidade monástica que contribuiu para a evolução e crescimento do mosteiro ao longo dos tempos. Já em 1131, D. Afonso Henriques, mesmo antes de ser primeiro rei de Portugal, já concedeu a este mosteiro a Carta de Couto. Essa Carta de Couto depois foi sucessivamente renovada até à primeira metade do século XIX e depois temos também, em 1142, o Cálice de Prata Dourada, que é o Tesouro Nacional e que foi oferecido ao mosteiro por Gueda Mendes. Gueda Mendes era um cavaleiro que tinha uma relação muito próxima com o nosso mosteiro. O cálice está no Museu Machado de Castro, em Coimbra, e uma réplica na Casa do Tempo, em Cabeceiras de Basto, ao lado do mosteiro, considerado por muitos como a joia do barroco em Terras de Basto. É a única igreja do país onde se cumpriu à risca o programa de barroquização. Teve como autor Frei José de Santo António Vilaça, que desfez por completo a igreja seiscentista acabada de construir, nova, e construiu de raiz uma nova igreja a cumprir na plenitude o barroco. A igreja, como hoje se vê, começou a ser construída em 1755. Projeto majestoso e ricamente decorado, diziam os livros de então. Tudo foi feito com detalhe e precisão para que os fiéis sintam que caminham de encontro à luz da fé. Para isso contribuiu o zimbório ou cúpula. É o único entre os 29 mosteiros beneditinos do país. É no altar que estão as imagens dos pais da Ordem Beneditina, São Bento e Santa Escolástica, protegidos pelo padroeiro da vila, o Arcanjo São Miguel. Mas não há apenas santos nesta igreja. As pessoas ficam sempre surpreendidas com estas carrancas, acham que isto é uma alusão ao demónio, mas se nós olharmos para a mitologia grega, o deus da música, o deus Pan, é representado exatamente da mesma forma que este demónio, como as pessoas chamam. Claro que é algo que torna esta igreja diferente e quem aqui entra fica deslumbrado, as crianças às vezes um pouco assustadas. O mosteiro foi inovador em muitos aspectos. Tinha, por exemplo, uma botica. Monges e comunidades locais e monásticas podiam aceder a medicamentos. O primeiro boticário beneditino trabalhou aqui, Frei João de Jesus Maria. Foi autor de várias farmacopeias, sendo ele o autor da primeira farmacopeia oficial do Reino de Portugal. Muitos dos livros haveriam de ter estado nestas prateleiras. O tempo e outras circunstâncias esvaziaram a biblioteca do mosteiro. Agora faz o inventário para recolher, se não todas, pelo menos grande parte das obras que aqui estiveram. Noutras salas, como a do capítulo, conseguiu manter-se muito da vida beneditina neste mosteiro. Como podemos ver, tem ainda este lindíssimo teto, um teto em maceira que está classificado como património público, e temos também a lindíssima tela
da autoria de Manuel Correia, também um beneditino, representa uma alegoria à regra rígida que era a Ordem Beneditina. O Mosteiro de São Miguel de Refoges, em Cabeceiras de Basto, é um de 7 que faz parte da rede de mosteiros beneditinos e paisagens culturais beneditinas. A rede candidata-se a Património Cultural da Humanidade. E junta-se em direto neste Portugal em direto por videochamada António Ponte, diretor regional da Cultura do Norte. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como está? Quais são os pontos fortes desta candidatura em relação a outras eventuais candidaturas? Bom, este é um processo de formulação de uma candidatura que a Direção-Geral da Cultura do Norte, juntamente com um conjunto de municípios, tem previsto apresentar e que resulta também, em grande medida, da percepção de que as candidaturas destes bens de forma individual teriam pouco sucesso, aliás, como já previamente aconteceu, em que a Comissão Nacional da Unesco referiu em algumas respostas que teria muito mais sentido a elaboração e a apresentação de uma candidatura em conjunto do conjunto de mosteiros beneditinos da região, porque existe um importante conjunto de mosteiros beneditinos no norte, entre os quais o mosteiro de São Miguel de Refoges, que acabamos de ver, mas também não posso deixar de fazer uma referência especial ao mosteiro de Tibães. O mosteiro de Tibães, que era a casa-mãe dos mosteiros beneditinos de Portugal e do Brasil. E, portanto, este projeto, este processo, que é um processo em curso e que será, de alguma forma, terá algum tempo de concretização, porque é preciso cumprir um conjunto de condicionantes do ponto de vista legal, porque todos os monumentos terão de ser ainda... alguns já são monumentos nacionais, mas outros precisarão ainda de passar à categoria de monumentos nacionais. Todavia, este processo, que inclui um conjunto alargado de monumentos, como já referi, tem uma relevância muito importante. Primeiro, porque induz a realização de um conjunto de estudos sobre todos estes bens patrimoniais e, de alguma forma, também vai promover o reconhecimento e o conhecimento destes bens patrimoniais por parte das populações. E estes processos, estes projetos de possível classificação têm muito este fator de apropriação da comunidade, que para nós é muito relevante, que a comunidade se aproprie dos bens patrimoniais, se sinta proprietária e corresponsável nestes processos de salvaguarda e ajuda as entidades de salvaguarda a promoverem a sua salvaguarda e preservação. Portanto, diria que a vantagem desta candidatura é precisamente o facto de concorrerem em rede e de haver... Exatamente, se me permite, é uma candidatura em rede que passará por um processo, como disse, ainda longo, porque além de ser preciso formular estes conjuntos algumas reclassificações, há projetos de investigação que têm de ser feitos e depois também o processo terá de entrar na lista indicativa portuguesa, que foi revista há pouco tempo. Sabe quando aquela dor de costas pede uma massagem? Graças à sua consistência fluida, Reumon Loção é indicado para massajar no local da dor. Reumon, mais forte que a sua dor. Portanto, é preciso que abra também o processo de revisão da lista indicativa de Portugal aos bens do património da humanidade da Unesco. O que nós estamos a fazer é precisamente fazer um trabalho sustentado e sustentável que permita, por um lado, a valorização destes bens patrimoniais, reforçando o seu valor cultural de facto, reforçando o seu papel científico, educacional e social e também dar nota do importante papel que estes monumentos têm como ativos socioeconómicos dos territórios. Portanto, juntar todos estes valores, juntar as suas mais-valias excepcionais e promovê-los em conjunto. É um território riquíssimo, povoado de um significativo conjunto de mosteiros, que vão de Cabeceiras de Basto, passando por Santo Tirso, Braga, Penafiel, Felgueiras, Porto, e que refletirão, de facto, a importância que esta ordem teve no povoamento e no ordenamento do território a norte, e que, de alguma forma, poderão ser âncoras e reflexo deste papel cultural e social que os mosteiros tiveram na colonização, no povoamento e na defesa do território. António Ponte, temos só um minuto, mas já me explicou que o anúncio tem sido feito em junho de 2017, tanto quanto pude saber, são estes procedimentos que fazem com que já há 3 anos e meio esta intenção exista. O que eu lhe perguntava é quais são os direitos e os deveres no caso de serem classificados pela Unesco?
Bom, os direitos, no fundo, é o reconhecimento universal do valor excepcional Mas do ponto destes de vista bens. da preservação futura, ela está contemplada? Essa é uma das grandes obrigações, é a obrigação, para além da obrigação de manter o estudo, a investigação e a fruição, é claramente uma obrigação de salvaguarda e preservação que obriga qualquer tipo de inscrição no património cultural da humanidade.